Ciência Sem Limites está no ar. É um programa que visa mostrar e demonstrar as pesquisas e os pesquisadores no âmbito da universidade. No programa desta semana, nós recebemos aqui o professor Luiz Augusto Rocha, do Departamento de Física da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite e por nos dar a oportunidade de falar do nosso trabalho. Vocês podem notar que o sotaque do professor, ele vem da nossa língua-mãe. O professor veio de Portugal, nós vamos saber o porquê que ele veio também de Portugal, aqui para o Brasil e principalmente para a Faculdade de Ciências. Professor, eu já fiz praticamente então essa pergunta, né? Queria que o senhor contasse essa trajetória, mas antes nós queremos saber sobre a sua formação acadêmica. Olha, eu sou engenheiro, né? Estou agora aqui no Departamento de Física, mas sou engenheiro. De que área da engenharia? Engenharia metalúrgica. Ah, metalúrgica. Fiz a minha graduação na Universidade do Porto, lá em Portugal. Depois, passado muito pouco tempo, ingressei na Universidade do Minho, que fica lá no norte de Portugal, uns 50 km a norte do Porto, em Guimarães, onde nasceu Portugal, já agora. E, portanto, depois desenvolvi toda a minha carreira dentro da universidade. Portanto, fiz na altura não era bem mestrado, tinha outro nome, mas um mestrado numa área de engenharia, que não tem nada a ver com a área de trabalho que eu faço agora. Portanto, tinha a ver com recobrimentos de zinco em aço para coberturas de telhado, coisas assim. Depois fiz o meu doutorado já ligado à área de biomateriais, portanto, materiais para o corpo humano, não é? E no meu doutorado, eu fiz parte do meu doutorado na Bélgica, tive 2 anos na Bélgica, na Universidade Católica de Leuven, que é próxima a Bruxelas. E depois voltei para Portugal, fiz mais uma parte do trabalho no Porto, no Instituto de Engenharia Biomédica, que ainda agora é um instituto bem conceituado a nível mundial nessa área. E depois desenvolvi a minha carreira toda lá na Universidade do Minho, até... E fez algum pós-doc lá também? Eu fiz... Alguma especialização, né? Nós não temos já essa figura do pós-doc, não é? Nós fazemos podemos chamar alguns estágios no exterior, e nesse âmbito eu fiz em vários locais do mundo, inclusivamente no Brasil. Tive algum tempo em Natal, no Nordeste. Sim. Tem uma praia boa, né? Para quem está em casa pode notar, né? O professor tem uma trajetória acadêmica e de pesquisa grandiosa, né? Como é que o senhor veio para o Brasil em definitivo e especificamente na Faculdade de Ciências? A área de pesquisa é uma área extremamente dinâmica, né? Isso da mobilidade de cientistas entre instituições é bastante comum na Europa, nos Estados Unidos. Eu sei que aqui no Brasil ainda não tem tanto essa prática, mas é bastante comum. E é comum porquê? Porque, sendo a área de pesquisa uma área extremamente dinâmica, que evolui, eu diria, quase todo o dia, não é? Muitas vezes os pesquisadores sentem necessidade de mudar de ambiente, de ir para um ambiente que seja mais estimulante, que permita desenvolver pesquisas de uma forma diferente, num outro ambiente que seja mais propício. E basicamente foi isso que me trouxe para cá. O porquê Bauru? Bom, a Unesp é uma das melhores universidades do Brasil, sem dúvida nenhuma. E aqui no campus de Bauru, na Faculdade de Ciências, existe, portanto já existia antes de eu vir para cá, não é? Um ambiente de pesquisa na minha área de trabalho que é extremamente estimulante, portanto, muito produtivo, portanto, pessoal que trabalha muito bem, que desenvolve pesquisas de muito alta qualidade. E o que eu vi foi que o trabalho que eu desenvolvi nestas últimas décadas iria complementar, digamos assim, o que se faz aqui no campus de Bauru. O pessoal cá também achou o mesmo e... Está aqui já. Não faz muito tempo que o senhor está aqui no Brasil, não, né? Na Faculdade de Ciências. Na Faculdade de Ciências irá fazer
um ano na próxima agora. sexta-feira. Perfeito. Professor, a sua área de pesquisa é biomateriais, né? Isso. E hoje o senhor se encontra num laboratório de anelasticidade e biomateriais. Isso. Nós podemos sair aqui do estúdio agora e lá no campus conhecer o ambiente, os seus comandados. É evidente que o senhor tem várias pessoas, ou seja, um grupo, né, o qual o senhor coordena e institui as pesquisas. A gente pode conhecer no local as atividades? Com certeza, serão muito bem-vindos e teremos todo o prazer em receber vocês no nosso laboratório. Na verdade, não sou eu que coordeno o grupo. O laboratório ele é coordenado pelo professor Carlos Grandini, um grande amigo. Sim, e ele já esteve aqui no Ciência Sem Limites também, o Grandini já participou. E a minha decisão quando cheguei aqui em Bauru foi de, em vez de criar um laboratório novo, mudar um pouquinho de conceito e integrar um laboratório já existente e promover uma maior dinâmica. Mas existe um grupo de pessoas que trabalham um grupo de pessoas na sua vertente de pesquisa. Isso. Aqui no campus de Bauru é o professor Grandini, o professor Carlos Grandini, o professor Paulo Noronha Lisboa Filho, o professor José Humberto Silva está começando também trabalhando nessa área. Portanto, a nível de professores, eu diria que temos um grupo bem interessante, não é? E por outro lado estabelecemos também parcerias, porque se calhar vai-me perguntar daí a pouco o que é isso dos biomateriais, mas nós precisamos muito de outras áreas do conhecimento, nomeadamente a biologia, não é? Claro. E a medicina. Então, nós vamos lá no campus, vamos conhecer um pouco sobre o trabalho do professor Luiz Augusto e o Laboratório de Anelasticidade e Biomateriais. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e, na sequência, falaremos direto do campus de Bauru da Unesp. É um instante só. O Ciência Sem Limites está no campus de Bauru da Unesp, mais precisamente no Laboratório de Anelasticidade e Biomateriais, que é comandado pelo professor Carlos Roberto Grandini e Luiz Augusto Rocha. Ao nosso lado está o doutorando Diego Correia, que é orientado do professor Grandini, que realiza pesquisa em conjunto com o professor Luiz Augusto. Diego, você pode explicar para a gente que tipo de pesquisas vocês estão desenvolvendo com esse equipamento? Pois não, esse equipamento é um forno de fusão a arco elétrico e ele é utilizado para a fusão de ligas com alto ponto de fusão, como molibdênio, nióbio, tântalo, níquel e titânio. Nós usamos esse equipamento para desenvolver novas ligas de titânio, visando uma futura aplicação biomédica. E quais objetivos essa aplicação em materiais para biomedicina? Que tipo de materiais, que tipo de produto vocês estão aprimorando para a melhoria da qualidade de vida? Nós desenvolvemos basicamente ligas de titânio, porque o titânio ele é amplamente utilizado em próteses ortopédicas, odontológicas, cardiovasculares. Então nosso objetivo é focar no desenvolvimento de novas ligas com melhores propriedades para essa determinada aplicação. Tem algum resultado positivo que você já pode revelar para a gente? Sim, nós temos desenvolvido ligas com baixo modo de elasticidade, que quando aplicado como implante, isso vai reduzir um desconforto ao paciente causado pela diferença de propriedade e causa uma melhor adaptação do implante com o osso onde ele está localizado. Diego, você pode explicar para a gente o funcionamento desse equipamento? Parece que tem até um equipamento de EPI aqui. Sim, claro. Esse equipamento é basicamente formado por uma câmara de fusão, onde ela isola o ambiente externo do interior da câmara. No interior dessa câmara temos um cadinho de cobre, onde é inserido os elementos precursores, os metais, e um eletrodo de tungstênio. E aí, o funcionamento dela é basicamente, com essa máquina de solda, fazemos uma diferença de potencial entre o eletrodo e o cadinho. Isso vai gerar um arco elétrico utilizado para derreter os materiais que estão lá dentro. E aí essa câmara é ligada, conectada a uma bomba de vácuo, que antes da fusão nós realizamos uma limpeza na atmosfera interior da câmara e realizamos a fusão com gás argônico, que é um gás inerte que não reage com os metais utilizados. Tá certo? E essa máscara é utilizada como proteção por causa que o feixe de elétron, quando interage com a amostra, libera uma radiação muito forte
E então, como proteção dos olhos, nós utilizamos essa máscara. E é uma temperatura muito alta aqui dentro. Sim, é uma temperatura acima de 2000 graus Celsius. Ao nosso lado está o doutorando Rubens Canarim. Ele pertence à Faculdade de Engenharia aqui do campus de Bauru. Ele é engenheiro mecânico, mas realiza pesquisas aqui neste laboratório. Ele é orientando do professor Luiz Rocha, numa parceria entre Faculdade de Engenharia e Faculdade de Ciências, entre os programas de pós-graduação. Rubens, você pode explicar para a gente o que esse equipamento realiza e que tipo de experiências você faz neste laboratório? Claro. Esse processo é o processo chamado anodização. Ele é um processo eletroquímico. Na verdade, ele é um processo bem caseiro e versátil que dá para ser aplicado. Não tem grande carga assim, de desenvolvimento tecnológico para você instalar o processo, mas ele fornece resultados que são altamente inovadores. Basicamente, é uma célula eletroquímica que é uma célula que um recipiente plástico que você coloca uma solução que pode ser ácida, pode ser básica. Nesse caso aqui é ácida. E você coloca 2 eletrodos, um eletrodo de platina e o eletrodo do material que você quer revestir. No meu caso, o material é titânio. E você aplica dentro desse meio uma tensão elétrica escolhida, no caso está 30 volts, mas ela você pode variar. Isso afeta o resultado final. E isso vai te dar estruturas, você tem um crescimento de um filme de óxido de titânio sobre titânio a partir desse potencial aplicado. Agora, essa voltagem é você que determina, são os estudos, é o teu orientador. Como é que você chegou que tem que ser 30 volts ou 300 volts, possivelmente? Primeiramente, a gente faz um mapeamento das voltagens. Você basicamente controla-se a voltagem e o tempo de anodização. Pode se varrer desde 5 volts até 30, 300 volts, até voltagens bem maiores. E dentro desse espectro você seleciona depois, com base nas estruturas formadas, aquelas que são mais adequadas para aplicação biomédica, no que é o meu caso. E qual é o tempo que fica esse processo? O equipamento fica ligado? O equipamento, ele pode ficar 10 segundos, pode ficar 24 horas, 72 horas, depende da estrutura. Nesse caso específico, está com 30 volts por 24 horas. A ideia básica do trabalho é fazer o crescimento de um filme óxido de titânio sobre titânio, só que no formato de nanotubos. Vai ser usado aonde esse tipo de material? Esse material pode ser usado para recobrir os implantes odontológicos principalmente, que é o foco aqui. Você usa ela de camada para poder funcionalizar e ajudar o crescimento ósseo. E aqui tem um componente que no final resultou nesse aspecto? Tem uma pequena placa de titânio que vai ser revestida e depois dá para perceber, inclusive visualmente, a diferença. Você pode apontar e mostrar para a gente o que aconteceu? Você tem a placa normal preparada. Qual que é a normal? Antes de revestir aqui. E depois do revestimento ela apresenta inclusive mudança de cor. Tem algumas peças que, dependendo da voltagem, elas podem apresentar várias cores, do espectro do azul até o dourado, o escuro. O Ciência Sem Limites faz uma pequena pausa, volta dentro de instantes e continua aqui, neste laboratório, mostrando as pesquisas que são desenvolvidas. Ciência Sem Limites, volta já. O Ciência Sem Limites conversa agora com o doutorando Fernando Oliveira. Ele é português, orientado do professor Luiz Augusto, lá na Universidade do Minho, e que faz doutorado aqui no Pós-Mate, numa espécie de doutorado sanduíche, uma parte lá em Portugal, outra parte aqui no Brasil. É isso mesmo, Fernando? É isso mesmo. Que tipo de pesquisa você desenvolve neste laboratório? Neste laboratório eu desenvolvo pesquisa relacionada essencialmente com a modificação superficial do titânio para aplicação em implantes dentários. O que você já pesquisou, o que você já avançou em termos de estudos aqui no Brasil, aqui neste laboratório? Ao longo do meu doutorado tenho já conseguido fazer com sucesso algumas modificações da superfície do titânio. Nós visamos essencialmente obter uma superfície que
que tenha um bom comportamento em interação com as células do tecido ósseo. Procuramos também uma superfície que consiga inibir ou diminuir a colonização de bactérias na superfície, e também procuramos uma superfície que seja bem resistente à corrosão e ao desgaste mecânico. O que representa essas imagens na sua pesquisa? Estas imagens representam superfícies de titânio modificado através do processo de anodização, que nós já vimos anteriormente, e nós vemos que, através da modificação de alguns parâmetros base do processo de anodização, nós conseguimos obter superfícies completamente distintas e que apresentarão comportamentos diferentes, tendo em vista a aplicação real depois do implante dentário. Por exemplo? Como, por exemplo, aqui nesta superfície que nós vemos aqui, com os poros tem uns poros de tamanho maior, será uma superfície onde as células ósseas poderão aderir melhor na superfície e assim facilitar a osteointegração do implante. E nessa teria mais dificuldade, então, na absorção do material? Sim, são superfícies diferentes. Esta superfície apresenta um tamanho de poro nanométrico e com certeza apresentará um comportamento diferente das células em cada tipo de superfície. Qual é o processo ou a etapa seguinte depois dessas imagens? Depois de nós conseguirmos modificar a superfície e conseguirmos uma caracterização da superfície, a etapa seguinte tem a ver com os ensaios biológicos, ensaios com células ósseas, ensaios com células bacterianas e também testes de corrosão e triboccorrosão para avaliar em todos estes aspectos qual o comportamento de cada superfície em cada um destes parâmetros. Ao nosso lado está o José Roberto Martins. Ele é aluno de doutorado do pós-mate aqui, né, da Faculdade de Ciências. Que tipo de pesquisas você desenvolve neste laboratório? Eu trabalho com o desenvolvimento de novas ligas de titânio com o intuito de aplicações biomédicas, enfim, de promover materiais alternativos com melhor qualidade em relação aos materiais comerciais já existentes. Ao longo das tuas pesquisas, do teu trabalho, você já conseguiu alguns resultados positivos? As propriedades que eu analisei, tanto mecânicas quanto físicas e químicas, mostram muito promissoras as minhas ligas do sistema titânio, molibdênio e nióbio, que as propriedades comparadas a materiais tradicionais são melhoradas. O que representa esse equipamento? Esse equipamento ele mede uma propriedade mecânica importante para um biomaterial, que é o modo de elasticidade, que está relacionado com o quê? A rigidez do material. E é interessante que essa rigidez do material seja menor em relação ao osso. Por que tem que ser assim? Porque o osso ele se desenvolve a partir dos esforços mecânicos que ele sofre. Se eu pegar um material com uma rigidez muito alta, ele absorve todo o impacto e transfere para o osso. E o osso não vai desenvolver ao redor do implante, ocasionando que a perca óssea e perda do implante, precisando de uma cirurgia de correção. Lembrando que essa prótese está dentro do corpo humano. Podemos imaginar quanto traumático é. Nós podemos até analisar assim, seria uma absorção do osso em relação ao material? Sim, a absorção dos esforços mecânicos remodela o osso. Ele é estimulado a se remodelar. Sem essa absorção, ele não tem efeito. Não tem efeito, não desenvolve ao lado. Parabéns e sucesso. O Ciências Sem Limites conversa agora com a Thaís Marques. Ela é microscopista. Ela vai contar para a gente a função desse equipamento e o que ele proporciona com relação aos materiais produzidos no laboratório de anelasticidade de biomateriais. Então, João, esse microscópio é um microscópio eletrônico de varredura que a gente consegue analisar topografia, composição, fazer análise de raio-x. E aí o pessoal do laboratório, depois que conseguem processar a liga, normalmente vem para cá fazer a caracterização microestrutural, que na verdade é avaliar qual é a microestrutura do material deles que foi gerado conforme o que eles mexeram no processo. Para quem está em casa, para ter uma ideia, assim, seria um laudo, né, do que aquele material resultou face às experiências. Exatamente. Qual é não digo a composição, mas qual é a microestrutura, que é o que vai dar
vai dar a resistência mecânica do material. Então eles fazem essa análise aqui e aí depois partem para os outros ensaios e aí depois fazem um link, né? Dependendo do resultado do ensaio, eles confrontam com a microestrutura obtida. Agora, esse equipamento me parece que tem 4 ou 5 só em toda a Unesp, né? Isso, são 4, modelos desses são 4, aqui em Bauru, em Guará, em Prudente e Ilha Solteira. E é um equipamento fundamental para esse tipo de atividade, né? Sim, sim, aqui você consegue analisar desde nanopartículas, ou seja, tamanhos muito, muito, muito pequenos que num microscópio óptico a gente não conseguiria. Então você consegue fazer esse tipo de caracterização, até uma fratura, por exemplo, que daí é algo mais macro, que a olho nu você consegue ver, mas que aí você consegue dar um detalhe maior e até chegando num nível de detalhes assim muito pequenos que a olho nu nem no óptico você conseguiria ver. Obrigado pelas informações. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e, na sequência, nós voltamos nos estúdios a conversar com o professor Luiz Augusto Rocha. Ciência Sem Limites, volta já! O Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, nós recebemos o pesquisador e professor Luiz Augusto Rocha, do Departamento de Física. Se você quiser contactar o pesquisador, basta enviar um e-mail, do jeito que aparece aí na tela, lrocha@fc.unesp.br. Se você quiser contactar o Ciência Sem Limites, o e-mail também aparece aí, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Professor, parabéns pela equipe, pelo trabalho e pelas pesquisas em andamento aqui em Bauru. Agora, uma coisa que eu acho que quem está em casa deve estar se perguntando: existe diferença entre as pesquisas realizadas na Europa e pesquisas desse tipo que o senhor realiza aqui no Brasil, especificamente na Faculdade de Ciências? O nível das pesquisas, o senhor pode falar alguma coisa comparativamente? O Brasil tem excelentes condições para desenvolver pesquisa de alta qualidade a nível mundial. Digo-lhe isto, eu trabalho com pessoas de quase todos os continentes, digamos assim. Conheço muitos laboratórios no mundo e não tenho dúvidas em afirmar que o Brasil está em condições de realizar pesquisa ao nível de qualquer outro país. Nós podemos afirmar que Bauru está nesse contexto? Com certeza, com certeza. Senão eu não estava aqui. Perfeitamente. E falando em pesquisa, o senhor faz parte de um instituto que está nascendo, ou seja... Está nascendo. Está nascendo, especificamente uma filial dos Estados Unidos, aqui no Brasil, Exatamente. Especificamente em Bauru, na Faculdade de Ciências, que congrega outras instituições, como o USP e o Unicamp, né? O senhor pode falar sobre esse instituto? Bom, nós estamos criando digamos assim, uma filial, né? Um braço de um instituto que foi criado também recentemente lá nos Estados Unidos. É um instituto de biomateriais, tribocorrosão e nanomedicina, portanto, faz uma ligação entre materiais e a parte da medicina. E lá nos Estados Unidos, esse grupo foi criado no final do ano passado, no final de 2013. Agrega pesquisadores de três ou quatro instituições dos Estados Unidos, tem uma composição bem multidisciplinar e eu tive a oportunidade de trazer aqui a Bauru um desses pesquisadores, que eu já conhecia há algum tempo, e durante a visita que ele teve aqui, já agora com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, nós discutimos a possibilidade de criar a mesma estrutura aqui em Bauru. E o que consiste esse instituto? Qual o objetivo? O objetivo do Instituto é desenvolver pesquisa na área dos biomateriais, portanto, são materiais para substituir partes do corpo humano. Imagina que você perde um dente, precisa de o substituir, usa um material metálico, um parafuso, no fundo é um pequeno parafuso. Para não ter rejeição ou coisa que valha. E, portanto, o grande objetivo desse instituto é desenvolver, melhorar os materiais que estão no mercado, porque há muitos tratamentos que têm um grande sucesso, os implantes dentários, implantes odontológicos, as próteses de quadril ou de joelho, eles já têm um grande sucesso, mas necessitam de
por exemplo, a prótese de quadril, ao fim de 15 anos, você tem que a substituir. O que é que nós queremos? Queremos aumentar o tempo de vida e, portanto, melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né, desses sistemas. E isso envolve o desenvolvimento de materiais, o desenvolvimento de superfícies de materiais, que são aquelas que vão estar em contacto, por exemplo, com o osso, não é? E que têm que ser amigáveis para o osso. E envolve estudos mais fundamentais, entender como é que esses materiais se degradam, porque se entendermos como é que eles se degradam, conseguimos modificá-los para melhorar as suas características. Tem a parte da nanomedicina, porque que é uma área relativamente recente, mesmo na Europa e nos Estados Unidos, porque há muito... Você, quando tem um desses materiais no seu corpo e ele sofre alguma degradação, estou-lhe a dar um exemplo, há outros exemplos, mas ele sofre degradação. Isso vai liberar, por exemplo, pequenas partículas, que ainda se sabe muito pouco qual é o efeito dessas muito pequenas partículas, nanopartículas, nós chamamos, na saúde humana. E, portanto, temos uma equipa que envolve biólogos, médicos, engenheiros, físicos, químicos, bem variada, né? Que trabalha nessa dimensão. Nessa né? dimensão. Nós temos certeza que, em função do que o professor e pesquisador Luiz Augusto disse, o sucesso é absoluto e que esse Instituto de Biomateriais, uma filial dos Estados Unidos, aqui em Bauru, traga extremamente progressos para os futuros pacientes na área de biomateriais de superfície. O senhor também dá aula na graduação e pós-graduação, né? Tem uma coisa que ele vai confirmar, eu não sei. Na Europa, eu li recentemente que na Europa sobram vagas e faltam candidatos na universidade, na graduação. No Brasil é o contrário. Falta vagas e sobram candidatos. É verdade isso, professor? Por que acontece? É verdade. Bom, em países como Portugal, como a Espanha, a Itália, a Grécia, tem um problema que é a crise. Porque o ensino, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, o ensino público, ele é grátis, totalmente grátis. Você lá tem que pagar uma coisa que se chama propina, que aqui tem um significado diferente, eu sei, mas é uma taxa de inscrição. É como se fosse uma mensalidade, taxa de inscrição. É, né? Uma anualidade, de facto, que é de... Penso eu que agora andará nos 1.000 euros, 1.200 euros, ou por seja, ano, 3.000 ou 4.000 reais por ano. E com a crise que está instalada nesses países, portanto, os alunos têm dificuldade em ingressar mais dificuldade em ingressar na universidade. E, por outro lado, tem a ver com a taxa de natalidade, que tem na Europa... Está em decrescência. Está em decrescência já há muitos anos. Muito obrigado. Professor, tem mais algum assunto que o senhor queira? Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Só quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui presente, e é com imenso prazer que estou aqui para participar neste programa. Parabéns e extremo sucesso na criação do Instituto e nas pesquisas e no seu grupo. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado. Ciências Sem Limites fica por aqui. Semana que vem, um novo pesquisador no Ciência Sem Limites. Até lá.